Olá a todos! Hoje estamos a ler A que a gente se entende, na presença da senhora Ana Paula, de 45 anos, que trabalha em marroquinaria e nos seus tempos livres é terapeuta de Reiki. Bom dia, Dona Paula. Bom dia. Realmente lê? Sim, tenho por hábito ler. Não tanto quanto gostaria, é claro, mas todos os dias faço por ler um pouco. Com que idade começou este seu gosto pela leitura? O prazer pela leitura começou já no meu tempo de escola. Naquela altura os meus pais não tinham possibilidades financeiras para me comprar livros. Então o que é que eu fazia? Ia para a biblioteca da escola, onde lá ficava a admirar aquelas estantes cheias de livros, com aquele cheiro tão característico que normalmente encontramos em livrarias ou bibliotecas. Aliás, só em estar aqui a falar com vocês sobre esse tema, parece que sinto esse cheiro tão característico dos livros. Mas pronto, desde muito nova que requisitava livros na biblioteca da minha escola, que hoje, por sinal, é a vossa escola. Qual tipo de leitura que mais aprecia? Isso é um pouco difícil de vos dizer, porque tudo depende do estado de espírito que eu me encontro no momento em que escolho um livro. Mas pronto, digamos que romance, não fosse eu uma pessoa tão romântica. Acha a leitura importante? Ah, sim, sem dúvida. A leitura é um alimento para o conhecimento de cada pessoa. Uma pessoa que tenha por hábito ler, com certeza que é uma pessoa com um maior poder de argumentação, uma pessoa com mais criatividade e sem dúvida que é um enriquecimento para qualquer um. Que livro está a ler neste momento? Neste momento eu ando a reler um livro. Isto é um livro que eu já li há uns anos, porque eu sou um bocadinho estranha nas leituras. Eu, por norma, escolho livros conforme a estação do ano. Por exemplo, imaginem que está um dia de frio. Eu não gosto de estar a ler um livro que me fale de verão, porque essa leitura não me vai cativar assim muito. Então eu, neste momento, ando a reler um livro que me faz lembrar frio, que me leva até um espaço com neve e que me fala também da quadra que vamos entrar, que eu gosto muito, que é a quadra natalícia. Portanto, eu neste momento ando a reler o livro Noites de Reis, de Tisha Asley. Peço desculpa pelo meu inglês, que não é lá grande coisa, que é sem dúvida nenhuma um livro muito, muito giro para quem gosta do Natal e para quem aprecia esta época do frio, não é? Qual o livro que a mais marcou e porquê? Ora bem, isso é mais uma pergunta difícil. Vocês, sem dúvida, é só perguntas difíceis. Eu vou-vos dizer isso porquê? Porque eu podia estar aqui a falar de montes de livros, porque também depende um pouco do tema. Vamos falar. Por exemplo, um dos livros que eu gostei muito foi Os Anagramas de Varsóvia, de Richard Zinler, que é um livro que nos fala dos judeus e do tempo sobre os nazis também. É um livro muito, muito interessante, relata-nos essa época tão sombria da história da humanidade. É um livro muito, muito interessante. Tem, por exemplo, outro também que eu vos podia falar, que também gostei muito, que é A Virgem Cigana. Este livro é um livro que há uma expressão que se usa muito, que é não julgues o livro pela capa. Este é precisamente isso, não julgar o livro pela capa, porque o título é A Virgem Cigana, que é de Santa Montefiore, só que eu vou já dizer, este livro não fala nada de ciganas, nem de virgens, nem de coisa nenhuma dessas. Isto fala de superação. E este livro, eu já o tenho há uns anos, eu já comprei este livro aqui não tenho a data, mas pronto, já tem mesmo há muitos anos, só que eu andava sempre para o ler e a começar a ler e não continuava, até que houve uma fase menos boa da minha vida, que foi quando eu andei a fazer os tratamentos no IPO, e um dia vou para os tratamentos e peguei num livro para me acompanhar, e peguei neste. Quando cheguei lá pensei, peguei neste livro, não é grande coisa, e vou-vos dizer, é fantástico. Este livro fala de superação, ele veio no momento certo para eu ler no momento certo, porque este livro fala de superação, é muito interessante. Mas pronto, como vocês já perguntem, eu já estou aqui a divagar, a pergunta é sobre qual é que eu escolhia. Pronto, o meu livro de eleição é o livro, o romance, que é Foi Sem Querer Que Te Quis, de Raul Minhalma. É um escritor português, um jovem, é muito bom. E este livro cativou-me porquê?
porque ele, desde a primeira página, que me leva, que me surpreende. Pronto, é um livro que me surpreendeu desde o início até ao fim. E então o final, eu estou à espera de a meio. Eu já achava que o final ia ser depois mudei de ideias e quando chegou ao final, mesmo final, afinal não foi nada daquilo que eu pensei e foi maravilhoso, fantástico, 5 estrelas para este livro. Já que a ler que a gente se entende, pode ler-nos uma passagem que queira partilhar com os nossos ouvintes? Olha, pronto, posso-vos ler então uma passagem deste tal livro que eu acabei de falar, o Foi Sem Querer Que Me Quis, de Raul Minha Alma, que diz assim: amar pode ser bem mais fácil do que eu pensava, basta não esperar nada em troca, porque amar não é apego. Como terapeuta de Reiki, acha que a leitura pode ser um tipo de terapia? Sem dúvida que ler é uma terapia, porque ler faz-nos viajar. Por exemplo, imaginem que estão a ler um livro que está a descrever um castelo. O cheiro do castelo, os cortinados, os tecidos espessos, os trajes dos intervenientes da história, tudo isto nos faz viajar até essa época. E se nós estamos, por exemplo, num estado de tristeza, se estamos mais em baixo, se pegarmos num livro que nos fala de sol, que nos fala de cor, que nos fala de alegria, sem dúvida nenhuma que o nosso estado de espírito vai absorver a energia dessas imagens que nós vamos vendo através da leitura e vamos sem dúvida nenhuma melhorar. Por exemplo, eu ainda aqui há pouco estive a ver um artigo que fala sobre biblioterapia e isso neste momento no Reino Unido já existem terapeutas de biblioterapia. São terapeutas cuja sua prescrição médica é leitura. Eles dizem que uma pessoa, por exemplo, que tenha um quadro clínico de depressão, se ler um livro, que eles vão com certeza, mediante o problema da pessoa, vão escolher um tipo de leitura e prescrevem aquele livro para a pessoa ler. E isso tem ajudado muita gente a melhorar. Tem alguma recomendação para as pessoas que não leem? Sim. O problema de muita gente não ler, algumas pessoas que eu conheço que dizem que não leem, é dizer, eu não gosto de ler, eu não tenho tempo para ler, eu não quero ler. E não gostam de ler porquê? Porque nós às vezes não escolhemos bem o tipo de leitura que devemos fazer. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de futebol não deve escolher um livro sobre a vida de um jogador de futebol. Aquilo não vai suscitar interesse absolutamente nenhum à pessoa, se ela não gosta do tema. Portanto, nós devemos escolher sempre leituras cujo tema seja do nosso interesse. E se, por norma, não somos pessoas com o hábito de ler, então devemos ler pequenos textos, mas sem dúvida nenhuma que ler é muito enriquecedor, porque a leitura é um meio de transporte que nos leva para outros lugares. E há uma frase de Platão que nos diz: livros dão alma ao universo, asas à mente, um voo para a imaginação e uma vida a tudo. Obrigada pela sua presença no nosso podcast A Ler a que a gente se entende. Eu é que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada, Anas. Até breve e boas leituras.